bora entender o que é um ácido dentro da teoria de Arrhenius. Bom, o que é um ácido? Gente, ácido e base são grupos criados, né, uma teoria humana, certo? Que tem propriedades que os distinguem. Ácidos têm uma propriedade comum entre eles e a gente separa uma classificação para eles. Portanto, ácido é uma classificação de moléculas e compostos químicos a partir de uma propriedade conhecida deles. Tá bom, com isso em mente, como classificar um ácido? Então, ácidos de Arrhenius são compostos, são moléculas que, quando colocadas em água, que é HOH, tem um comportamento específico. Este comportamento é liberar o íon H+. Este íon H+ será liberado no meio aquoso. E isso tem consequências para as propriedades da água. A primeira coisa é que você aumenta a acidez. E a partir de agora, acidez não é uma palavra sem sentido. Acidez significa concentração de H+. Ó, acidez é concentração de H+. Um meio ácido é um meio concentrado neste íon H+. Ok? Bom, e se ele aumenta a acidez, ele reduz a basicidade. Saiba desde já, ácido e base são camaradas que andam juntos, mas inversamente proporcionais, tá? Então eles são como se fossem antagônicos. Se um aumenta, o outro diminui e por aí vai. Ele reduz, portanto, a basicidade. Um ácido aumenta a acidez e reduz a basicidade. Basicidade não é uma palavra sem sentido, ela é a concentração de OH-, tá? Basicidade é quão concentrada aquela água é em OH-. Bom, este é o comportamento geral de um ácido de Arrhenius, ele libera H+. Bem, exemplos de ácidos de Arrhenius. HCl é o ácido clorídrico. Em água, ele libera este H na forma de H+. E o Cl aqui, ele tem carga negativa. Note que você tem um mais aqui, um menos aqui, né? Um mais com um menos dá zero. Ok? Mais com menos, mais um com menos um, né? Note que antes a carga elétrica era nula, né? A carga elétrica era neutra. Então aqui do outro lado, a soma dessas cargas precisa ser zero também. Então se você liberou um cara positivo, o vizinho dele aqui, né, o camarada conjugado dele, precisa ser negativo. Tá? Não perca isso de mente. Bom, outro exemplo. H2S. Agora temos 2 hidrogênios para serem liberados. Teremos a liberação de 2H+. E o camarada conjugado dele é o S2-, né? Note que 2 de H+, são 2 vezes um camarada com uma carga positiva. Portanto, temos 2 cargas positivas aqui, 2 positivas. E aqui temos 2 negativas para compensar isso da neutralidade que tínhamos na esquerda. Saiba, é importante. Não aparece carga elétrica do nada. Se antes estava neutro, depois a soma das cargas tem que ser zero também. Tem que ser zero também. HNO3. O H é liberado, o NO3 fica com carga negativa. Tá? H+ libera este H, NO3 fica negativo. H2SO4. Tenta fazer esse sem mim. Vão ser liberados esses H2 aí, então 2 de H+. E o SO4 terá que ter uma carga que compense esses 2 de H+. Você conseguiu fazer com essa dica? Então, ó, 2 de H+ são liberados, isso dá 2 cargas positivas. Então, o SO4 que fica tem que ter 2 negativas para zerar a coisa. Tá? Último exemplo, H3PO4. Tenta fazer de novo, perceba que serão liberados 3 de H+, e o PO4 vai ter que ficar com alguma carga que cancele os 3 de H+. Conseguiu fazer? Então, lá vai a ideia. 3 de H+ tem que ser cancelado com esse sinal 3- no íon fosfato. Tá? Muito bem. Gente,
Perceba a liberação do íon H+, a liberação do íon H+. E este cara aqui é o ânion que acompanha o H+, né? Então esse é o ânion do ácido. Não é ânion ácido, mas é ânion do ácido. No futuro você vai precisar lembrar, você vai ter que olhar para o PO4 3- e de repente lembrar, nossa, ele veio do H3PO4, tá? No futuro talvez seja necessário você fazer esse retrospecto. Beleza? Bom, ácidos ainda tem uma classificação que vale ser dita. Ácidos diarrênios podem ter oxigênio ou não. Se ele é sem oxigênio, ele é alguma quantidade de hidrogênios e algum outro elemento X, e esses caras são chamados de hidrácidos. Então aqui exemplos de hidrácidos, ó, HCl, HF, HI, note a ausência de oxigênio. H2S ou HCN, note nenhum tem oxigênio aqui, são hidrácidos. Bom, e eles podem ter oxigênio, então são os caras com oxigênio, são os oxiácidos, aqui vão exemplos. HNO3, H2SO4, note a semelhança de H2SO4 com H2SO3, tá? Eles têm nomes bem parecidos, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, tá? E aqui H3PO4, ácido fosfórico, tá bom? Então, hidrácidos e oxiácidos é uma coisa que vale a pena você ter em mente. Aqui eu não quero que você lembre do nominho, mas eu quero que você lembre da carinha que um ácido tem, a aparência geral dele para você reconhecê-lo. E isto é relevante e importante, tá bom? Muito bem, voltamos na próxima aula para discutirmos bases de arrênios. Até logo!